Shalom, Igreja do Avivamento, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando de uma palavra maravilhosa, poderosa. O Senhor ministrou hoje de manhã no meu coração. Já tinha um esboço, já tinha uma palavra preparada que vai ficar para um outro momento, porque não é como eu quero, é como Ele quer, né? Amém? Então, vamos orar? Vamos orar e engrandecer o nome de todo aquele que precisa de toda a honra e toda a glória. Feche seus olhos em nome de Jesus, em reverência ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para dar início, Senhor, a esse projeto, a essa palavra, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, ministrar, meu Deus, os nossos corações, que o Senhor possa alcançar lares, Pai. Que o Senhor possa chegar em lugares onde eu não posso, Senhor, mas através da minha voz, através do Teu Espírito, da Tua palavra que é viva e eficaz. O Senhor possa estar visitando os lares, visitando casas, visitando nações, meu Deus. Em nome de Jesus, aonde existir, Senhor, uma pessoa que precise ouvir essa palavra, Senhor, que ela seja alcançada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Esteja conosco, Senhor, nesse momento. Que o Senhor venha tirar toda a distração, todo o contra-ataque do maligno, meu Deus. E que o Senhor possa estar conosco, Pai. Fala, Senhor, com teus filhos, fala com a tua igreja, meu Deus. Mesmo aqueles que estão distantes, Senhor, que essa palavra venha, Senhor, como uma seta no coração deles, Pai, para que haja um despertar, meu Deus, para que seja um tempo novo sobre a vida daqueles que estão distantes, Senhor. Em nome de Jesus, alcança vidas, Senhor, de perto, de longe. Alcança, Pai amado, várias pessoas nesse momento, Senhor. Que todas aquelas pessoas que pararam nesse momento para ouvir mais da Tua palavra, Senhor. As pessoas estão sedentas, nós estamos sedentos pela Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, conduz, Senhor, esse momento. Que o Teu Espírito venha conduzir, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que não seja mais eu falando, mas o Teu Espírito através de mim. Amém, igreja? Glória a Deus. A palavra que eu tenho para hoje, o tema é: quando o tempo passa. Quando o tempo passa. Essa palavra, ela vem assim para nos confrontar, irmãos. Porque muitas vezes nós perdemos oportunidades por distração. Muitas são as oportunidades em vários âmbitos da nossa vida. Nós acabamos perdendo tempo. E uma coisa que eu aprendi: o tempo, ele não para. O tempo, ele não para. Ele não espera ninguém. Ele não me espera, ele não espera você, ele não espera ninguém. E muitas vezes nós nos paralisamos, ficamos paralisados, muitas vezes em dores, em mágoas, em feridas, mas o tempo continua passando. Nós vamos estudar um pouquinho aqui hoje. E a primeira palavra que eu quero trazer, a primeira referência bíblica, que está em Efésios. Abra sua Bíblia. Efésios, capítulo 5, no versículo 16. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízos, mas procurem entender que o Senhor quer que vocês façam. Olha que palavra tremenda. Os dias, eles são maus. E a Bíblia, ela está aqui nos orientando que nós devemos aproveitar as oportunidades que nós temos. Que nós não temos que viver como pessoas sem juízos, sem direção, sem um norte, sem princípios, não é verdade? E essa palavra, ela é tremenda. Existem coisas que podem ser reparadas. Existem oportunidades que muitas vezes a gente perde, que a gente consegue, né, reverter, que a gente consegue ir lá e corrigir algumas coisas, mas tem outras não.
E a base disso tudo, que eu quero que haja um despertar na sua vida e na minha hoje, é o tempo. O tempo, ele é tão precioso. Ele é uma moeda preciosa que rege a vida de todo mundo, porque tá todo mundo correndo, todo mundo não quer mais perder tempo. Porque a gente ouve muito isso, né? Ah, tempo é dinheiro. Também, mas não é só isso. O tempo está envolvido em muitas coisas e a gente vai aprender aqui um pouquinho, né? Que existe algo que nunca volta, e esse que no caso é o tempo, né? Ele não volta, ele não se paralisa, ele não espera ninguém. Então nós devemos sempre estar ali, ó, alinhado. A Bíblia fala que tudo na vida tem uma estação, né? Nós devemos entender qual a estação nós estamos vivendo. Nós devemos entender em que tempo, o que o Senhor está falando comigo, o que o Senhor está falando com você, porque existe um tempo para tudo embaixo, né? A Bíblia diz que existe um tempo para tudo. É tempo de chorar, é tempo de se alegrar, é tempo de esperar. Muitas vezes nesse corre-corre, nessa agitação da vida, a gente está tão cansado, mas a gente está ali sentindo a necessidade de fazer algo. E muitas vezes o Senhor está dizendo, aquieta-te. Aquieta-te, é tempo de parar, é tempo de esperar, é tempo de descansar. Eu estou no controle de tudo, eu estou no controle da tua vida, né? Então, um exemplo que nós temos aqui é de Esaú, né? Vamos ver o que a palavra fala sobre Esaú aqui nesse trecho, nesse ponto-chave da nossa ministração. Você vai encontrar em Êxodo 25, do 29 ao 34, tá? Essa é a referência. No 29 diz assim: um dia Jacó estava cozinhando um ensopado e Esaú chegou do campo muito cansado, e foi dizendo: estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa carne vermelha aí. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os teus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem, estou quase morrendo, que valor tem para mim esse direito de filho mais velho? Esaú fez o juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. E aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Irmãos, isso é muito tremendo, porque muitas vezes, pelo cansaço, pelo estresse, pela sonolência, pela falta de atenção, às vezes a gente está tão no automático, querendo resolver muitas vezes as nossas necessidades humanas básicas, que nós acabamos tomando decisões, nós acabamos negociando coisas do alto com coisas terrenas, com coisas momentâneas, né? Eu já ouvi que nós, em Provérbios fala que nós não devemos ser repentino em tomar decisões, né, motivados por emoção. No caso aqui de Esaú, ele estava com fome. Aí imagina, a Bíblia diz que ele estava muito cansado, ele vinha, né, do campo, e aí chegou, o irmão tá fazendo aquela comida. Imagina você já entrar, aquele cheiro, né, que, meu Deus, quando tá com fome parece que fica mais aflorado ainda, né? E aí o irmão que estava pensando o quê? Na bênção, em coisas do reino. E Esaú não. Esaú, ele estava pensando ali na necessidade física dele, na carne dele, na necessidade que movia. Irmãos, o maligno, ele sempre vai te oferecer no momento certo aquilo que tu precisa. Sempre. E nós temos que estar atentos com isso. Nós temos que vigiar em relação a isso, porque muitas vezes aquilo que nos é oferecido naquele momento de necessidade, de busca, não é aquilo que Deus tem pra gente. Jacó pegou a parte da bênção do filho mais velho. Esaú trocou por um prato de lentilha,
um ensopado, como algumas versões da Bíblia falam, né? Então, o Esaú, ele estava cansado e ele negligenciou, ele abriu mão, ainda desdenhou de que isso vai me servir. Eu tô com fome, eu lá quero saber de bênção. Porque muitas vezes as coisas espirituais você não discerne. A Bíblia fala, né, que nós não discernimos nada com os olhos humanos. O que discerne, nós temos que ter discernimento pelo Espírito Santo de Deus. Então ele nem parou para cogitar ali, para analisar o que o irmão dele estava pedindo, o que o irmão dele estava querendo dele, que importância, por que aquele irmão queria aquilo ali, né? Ele estava pedindo dele. Mas não, por ele estar muito cansado, como a Bíblia enfatizou, ele negociou algo que era tão importante para ele, que seria tão importante para ele, na verdade, mas ele negligenciou por um prato de lentilha, né? Então, lá em Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus 12:16. Em Hebreus 12:16. Aqui em Hebreus 12:16 vai dizer assim, ó: tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tome cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois quis receber a bênção do pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse isso até mesmo com lágrimas. Olha só que tremendo isso, né? Então, lá em Gênesis, ele desdenhou. Ele disse, para que isso me serve, né? E depois, um tempo depois, quando ele perdeu a bênção, quando Jacó fez toda aquela situação que você já conhece lá em Gênesis, e enganou Isaac, se passando pelo irmão, Esaú chorou, mas não conseguiu mais reaver a bênção. Foi quando ele quis voltar no tempo e não teve mais tempo, né? Muitas vezes a gente acha que temos todo o tempo do mundo. Muitas vezes o Senhor está nos chamando para viver um tempo novo. Muitas vezes essa chamada precisa de uma renúncia. Muitas vezes você está perdendo tempo com um relacionamento que não é para você, perdendo tempo com amizades que não são para você, que não estão te edificando, que não estão de acordo com aquilo que Deus tem para você. E o Senhor muitas vezes quer te tirar de lá e você acha, não, eu ainda tenho tempo. Eu vou continuar, muitas vezes os jovens também têm muito isso, né? Eu ainda sou muito jovem, vou viver minha vida. Mas, irmãos, o tempo está passando. O tempo está passando. E muitas vezes a parte mais dolorida é quando nós percebemos que não temos mais tempo, né? Quando esse tempo nós não conseguimos mais reaver isso. Muitas coisas, às vezes, perdidas. Já podemos observar alguns casos que num casamento, às vezes um luta mais por um casamento, o outro, né, não gosta tanto, ou então não dá o devido valor, e o outro fica ali pagando preço. E aí o que acontece? Chega um tempo que muitos desistem. E aquele que não dava importância, às vezes vai querer voltar atrás. E aí o outro diz, agora eu não quero mais. Então isso é um exemplo de tempo, de como o tempo é importante, de como o tempo ele é essencial.
O tempo ele não tem que ser antes nem depois, ele tem que ser no tempo presente. É por isso que o Senhor ele nos deu esse tempo e chamou de presente, porque nós temos que viver no presente. Não adianta nós perdermos tempo no passado, porque o passado já passou, aquilo que aconteceu não tem como voltar, não tem como apagar, e não adianta também a gente projetar isso para o futuro. Ah, eu vou viver quando acontecer. Ah, eu vou viver quando tal coisa, quando eu tiver alguma coisa. Não, nós temos que fazer com o que nós temos agora. Nós temos que viver da melhor forma, ser gratos por aquilo que nós temos agora. Precisamos fazer aquilo que tem que ser feito hoje. Ah, eu não vou cantar porque eu ainda preciso fazer um curso para melhorar minha voz. Ah, eu ainda não vou ministrar a palavra porque eu ainda tenho que fazer um curso de teologia. Irmãos, comece com o que você tem. Nenhum dos grandes profetas que a Bíblia nos mostra, eles estavam prontos. Foi o Senhor que preparou. Moisés foi um grande líder e ele falou, mas eu não sou pesado de fala. E o Senhor disse, vai, eu vou colocar Arão com você. Jeremias também. E o Senhor fez tudo aquilo para que o Jeremias se sentisse capaz, porque quem chama é quem dá a qualificação. Quem chama é quem qualifica, é quem prepara, é quem fala através dele, né? E muitas vezes nós não pensamos assim, nós queremos esperar isso, o tempo vai passando, não, eu vou voltar. Muitos irmãos vão para a igreja, ou você ministra numa reunião de célula, ou ministra uma palavra de salvação, de reconciliação com Deus, e você diz, você quer voltar para Jesus? Hoje não. Eu vou ver, eu vou pensar, hoje não. Irmãos, e se hoje é a última oportunidade? Porque Jesus está voltando sim, para uma forma coletiva. Muitos verão esse dia. Mas para quem já foi de arrasto, né, como a internet fala aí, Jesus já voltou. Cada um vai ter um encontro individual com Cristo. E aí? Como é que você estava? Estava preparado? Aquelas pessoas que já se foram, para elas Jesus já voltou. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós não temos o tempo todo do mundo. Logo que eu voltei para Jesus, que eu me reconciliei, eu ficava experimentando aquela presença, sabe? Mesmo depois de ter estado tão distante do Senhor, e você sentia aquele amor, aquele abraço de pai, tipo, filho, você tá de volta. E eu ficava me perguntando, meu Deus, por que eu não vim antes? Por que eu perdi tanto tempo? Aí a gente fica pensando, acredito que muitos cristãos fazem isso. Por que eu não vim antes? Por que eu demorei tanto tempo para tomar essa decisão, para viver esse extraordinário de Deus? Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria vindo antes. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria cometido tal coisa. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tal coisa, eu faria diferente. Irmãos, o tempo não volta. O tempo não volta. O que volta é só a vontade de voltar no tempo. Mas o tempo não vai voltar. Nem para você, nem para mim, nem para ninguém. O tempo não volta. O tempo passa. É por isso que o Senhor, ele fala, tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. O tempo, ele vai passar, irmão. O tempo, ele vai passar. E você, como é que você está diante de Deus? O que você tem? Ah, irmão, eu estou na presença de Deus, mas eu ainda não estou vivendo aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu estou me paralisando, porque eu estou procrastinando, ou porque eu estou simplesmente me distraindo. Quer um exemplo de distração? As 10 virgens. As 10 virgens,
Elas estavam esperando o noivo. 5 estavam prontas, mas 5 estavam sem azeite e elas dormiram. E quando o noivo chegou, elas foram comprar azeite, porque elas queriam pedir emprestado. E as outras 5 disseram: não, eu me preparei. Eu estava como uma noiva adornada, esperando. E agora, se eu te emprestar, vai faltar para mim. E elas foram comprar. E quando voltaram, a porta tinha fechado. E elas disseram: abra-nos. E o Senhor disse: não vos conheço. Elas tinham tempo antes, mas preferiram dormir. Elas preferiram aproveitar a vida. Elas preferiram curtir o carnaval. Elas preferiram ir para a balada. Elas preferiram dizer: hoje não, ainda tenho tempo. Amanhã, domingo eu vou. No próximo domingo eu vou. Vamos para a igreja? Domingo eu vou. Né? E para muitos esse domingo, o próximo domingo não chega. Muitos até vão no carnaval, mas perdem suas vidas. E aí esse tempo passou. Esse tempo foi perdido. Então, enquanto nós estamos vivos, com todo temor te digo, volte o quanto antes. Ah, irmão, eu já estou na presença do Senhor, glória a Deus, mas eu ainda não estou vivendo aquilo que Deus me prometeu, eu ainda não estou vivendo, porque muitas coisas a gente quer colocar na conta de Deus, a gente se coloca numa capa de vitimismo. Ah, é no tempo de Deus, mas tem coisas que nós precisamos fazer. Tem coisas que nós precisamos tomar atitudes. Então, até que aconteça, eu vou te adorar. Até que aconteça, eu vou te buscar. Até que aconteça, eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar fazendo. Até que aconteça. Mas muitas vezes a gente negligencia, a gente procrastina isso. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu sou uma pessoa que eu luto muito. Eu tenho lutado muito com a procrastinação. Ter constância. Ter constância é a chave. Então nós precisamos ter constância, nós não precisamos nos distrair. As virgens deixaram de entrar porque elas se distraíram, simplesmente se distraíram. Era algo que elas poderiam ter entrado. Hoje nós poderíamos ler na Bíblia uma história diferente. Né? As 10 virgens entraram, mas não só 5. E assim vai ser naquele grande dia. Porque as pessoas acham que tudo vai melhorar, a pandemia acabou, a vida vai voltar ao normal. As guerras estão aí, daqui a pouco acaba. E tudo volta ao normal. Tudo volta ao normal. As pessoas estão preocupadas com as coisas terrenas. As pessoas estão preocupadas com casamentos. Muitas vezes a gente ouve isso assim: eu não volto agora não. Deixa primeiro acontecer meu casamento. O casamento dos meus sonhos que eu estou preparando. Ou então deixa eu me formar na faculdade. Deixa eu conseguir minha casa, meu carro. Agora não. Agora que a minha empresa está bem. Não. Porque quando isso acontece, é porque o nosso coração ainda não está verdadeiramente em Deus. Porque nós temos que ter uma mente voltada para Cristo. Nós não somos daqui, irmãos. Nós não viemos para ficar. Nós estamos aqui de passagem. Passagem. É só um tempo que nós estamos aqui. Tá vendo? Tempo, tempo, tempo. Nós temos que pedir sabedoria do alto, pedir para que o Senhor, Ele nos ensine a administrar o nosso tempo. Nós precisamos pedir sabedoria de Deus. Senhor, o que é que o Senhor tem para mim para essa estação? O que o Senhor está querendo me mostrar com essa prova? O que o Senhor está querendo me dizer com tudo isso? Esse tempo que eu estou aqui nesse lugar não é um lugar que eu quero, mas é um lugar que o Senhor me colocou. Então, enquanto o Senhor estiver aqui, o que eu preciso aprender? Como é que eu posso frutificar nesse lugar? E muitas vezes nós não queremos nos submeter. Nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos acelerar. Enquanto o tempo de Deus não chega, vão empurrando aí com a barriga, né? Vamos fazendo de qualquer jeito, sem motivação, fazendo sem fé.
A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado, né? Então, nós precisamos sim pedir para que o Senhor nos dê entendimento, que Ele direcione, que Ele nos dê sabedoria para identificarmos o tempo que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes nós estamos tão atarefados, nós estamos tão cheios que a gente não consegue discernir. Às vezes vem uma pessoa e te dá um sacode, né? Às vezes, na maioria das vezes, é Deus usando aquela pessoa para te dizer assim: ei, e aí? Vai sair desse comodismo? Ei, levanta, já chega de chorar esse luto. Tem um tempo para tudo, mesmo para o luto. É hora de levantar, é hora de reagir, é hora de sair da cadeira de vítima, porque enquanto muitas coisas, o maligno ele nos prende nas nossas feridas, nas nossas emoções. Nós precisamos estar com as nossas emoções ajustadas. Nós precisamos ali estar todo dia: Senhor, me reveste com as tuas armaduras, guarda a minha mente, que é o nosso campo de batalha. Porque vem as setas, irmãos, e vem para todos, para mim, para você. Como nós lidamos com isso é que é a diferença. Que quando Cristo ele está presente na nossa vida, o Espírito Santo ele nos guia de como a gente deve agir, como nós devemos lidar com aquela situação. Muitas vezes são situações que a gente não está esperando, são repentinas, é um contra-ataque, é uma palavra de maldição que lança sobre a sua vida, é uma palavra de desânimo, e a gente tem que estar com a palavra na tábua do nosso coração. Não, Senhor, a minha luta não é contra a carne, nem o sangue, mas contra principados e potestades. Não, Senhor, eu sei os teus pensamentos que tu tens de mim. Muitas vezes, uma coisa que nos fere muito é quando as pessoas jogam em rosto os nossos pecados. Ah, agora é crente, que é o seu santo. A palavra diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há, mas para quem está em Cristo Jesus. Eu costumo brincar, eu vi uma palavra de um pastor conhecido, que ele disse assim: não me procura no meu passado, porque eu não estou mais lá. Mas nós devemos estar com as nossas emoções ajustadas, porque quando não está, a gente se fere. Muitos agem com a ira, outros acabam se paralisando. Poxa, fulano falou isso, e aí você quer. Não, é hora de colocar, é hora de ajustar. Nós estamos vivendo um tempo que é um tempo de se alinhar. É um tempo de estar no centro da vontade de Deus. Senhor, ajusta o teu Kairos ao meu Cronos. O Kairos, ele é o relógio de Deus, é o tempo de Deus. Então nós temos que pedir para que haja esse aceleramento, para que o Senhor nos dê força para nós nos movimentar, porque o mundo espiritual, ele é o tempo inteiro se movimentando, né? Antes de acontecer no físico, já aconteceu lá. Então nós precisamos estar em movimento. Nós não podemos nos paralisar. Quer um exemplo de quem se paralisou e perdeu tempo? Vamos lá. No caso, esse exemplo que eu tenho para dar para vocês, da mulher de Ló. A mulher de Ló, eles receberam uma ordem de Deus: saia e não olhe para trás. E o que ela fez? Ela olhou. Ela olhou para a cidade do pecado. Ela olhou talvez para pensar: poxa, as minhas joias ficaram, a minha casa ficou, o meu carro ficou. E nisso que ela olhou, ela se paralisou. Ela virou uma estátua de sal. Estátua faz o quê? Nada. Estátua não se mexe, não pisca, não olha, não fala, nada. Ela virou uma estátua. Ou seja, ela se paralisou. Ela parou no tempo. Ela ficou parada no tempo. Outro exemplo que a Bíblia pode nos dar de perder tempo. O povo era para ficar 3 dias no deserto. O povo escolhido de Deus, que Deus levantou Moisés para tirar aquele povo do Egito, eles tinham que ficar 3 dias no deserto. E ficaram 40 anos dando voltas e voltas e voltas.
por conta da murmuração, porque estava olhando para o Egito. E muitas vezes nós estamos paralisados ou dando voltas, porque Satanás vai fazer o que? Ele vai te distrair, para que você não chegue na terra prometida, para que você não chegue aonde Deus tem para você, o que Deus prometeu para você. Irmãos, entendam uma coisa: as coisas de Deus, elas são tomadas por esforço. Quem dá as coisas fáceis pra gente é Satanás. Ponto. As coisas de Deus, elas são tomadas por esforço. Começa a orar pelo teu casamento. Você tá noivo? Começa a orar. Olha, nós vamos marcar a data, vai ser tal dia. Começar a orar para que, pela provisão, pelas coisas. É luta, meu irmão, que se levanta. Vou abrir um jejum de consagração. É tanta situação que se levanta. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas são tomadas por esforço. É muito mais fácil uma pessoa conhecer uma pessoa, fazer tudo, uma outra pessoa, começar ali um relacionamento, um casal da forma deles, do jeito deles, estão apaixonados, daqui a pouco estão morando juntos, daqui a pouco tem filho. É mais fácil, porque não espera a aprovação de Deus, não pede confirmação de Deus, faz do seu jeito. E muitas vezes as pessoas, elas não querem se submeter ao senhorio de Deus. Às vezes Deus fala, isso aí não é para você, mas a pessoa está apaixonada, está com um espírito de encantamento. Ela não quer ouvir. Ela quer fazer o que a carne dela quer que ela faça. E lá na frente tem consequências. Às vezes uma separação é um filho que vai sofrer, né? Como tem aumentado os índices de mulheres que sofrem agressões físicas, emocionais, né? O número de feminicídio no nosso país aumentou muito. E muitas vezes é por uma escolha errada, porque a gente não quer esperar o tempo certo de Deus. Então, tudo gira em torno do tempo. Tudo gira em torno do tempo. E nós devemos estar alinhados. Nós devemos estar ajustados dentro do tempo que Deus tem pra gente. Uns têm mais tempo, outros têm menos, né? Mas a gente não sabe o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, o tempo que tem para um de nós. E isso de achar que a gente tem muito tempo acaba sendo um erro muito grande, porque você deixa de fazer coisas porque você acha que você tem muito tempo, coisas que deveriam ser feitas agora, e você diz, ainda tenho tempo. E aí, se esse tempo não chegar? Vamos ver mais um exemplo aqui na palavra? Em Lucas 12, Lucas capítulo 12, no verso 16, vai falar o seguinte. Lucas 12, 16. Fala o rico sem juízo. Fala assim: um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. E Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende de coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que vou fazer? Já sei. Disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom, tudo o que precisa para tantos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se.
Aí no capítulo 20, diz assim: mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: é isso que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. O que aconteceu com esse homem? Ele simplesmente achava que ele tinha um controle de tudo, ele destruiu os celeiros, ele foi reconstruir um novo, achando que ele teria tempo suficiente para isso. Ele se programou, ele falou: já sei, vou arquitetar, vou fazer isso, vou fazer assim, vou fazer assado, né? Eu vou ter colheitas, aí eu vou poder descansar, vou poder me aposentar, agora eu já posso fazer isso. Só que no meio desses planos, o Senhor disse: vou te recolher. E aí acabou que ele não fez foi nada, porque nós não temos o controle de absolutamente nada. O tempo não está no nosso domínio. Nós não temos o domínio do tempo. Então nós precisamos entender isso. Em relação ao tempo, o que Deus quer falar com você? Nessa ministração, reflita agora: Senhor, em relação ao tempo, o que o Senhor tem tratado comigo? O Senhor está querendo me dizer nessa ministração o quê? Que eu estou desprezando o tempo que o Senhor está me dando, desprezando as promessas que o Senhor tem para mim, as bênçãos que o Senhor tem para mim, como Isaú fez, e eu estou trocando por um prato de lentilha, eu estou trocando por uma Netflix, eu estou trocando por um passeio, por coisas onde eu deveria estar nesse tempo. Eu estou negligenciando, eu estou trocando, estou negligenciando o meu chamado. Ou eu estou igual a mulher de Ló, olhando para trás, e eu estou paralisada no reino do Espírito, como se eu estivesse paralisada, como se eu estivesse como uma estátua. Muitos estão assim. Você está paralisado muitas vezes numa dor, numa ferida, numa decepção, numa traição. Muitas vezes nós estamos como esse rico sem juízo, fazendo 1000 programações, correndo na frente, querendo fazer tabelas, fazendo agendas. E se o Senhor diz: não dá tempo? Se o Senhor nos chama hoje, nós estamos preparados? Nós estamos como quais virgens? As prudentes ou as insensatas? Será que nós temos óleo suficiente para queimar? Para esperar o noivo chegar? Ou quando chegar esse momento, nós estaremos sem? E como aconteceu nas virgens, ali a porta se fechou. E assim vai acontecer na vinda de Cristo. Muitos estão distraídos, mesmo dentro das igrejas. As pessoas que estão lá fora no mundo dizendo hoje não, ou domingo eu vou, elas estão distraídas com as coisas do mundo. E está tendo tempo. A Bíblia fala que naquele grande dia ninguém poderá dizer: ah, eu não sabia. Ah, mas eu não sabia, ninguém me falou do Evangelho. Eu não sabia que isso ia acontecer. A palavra está aqui. Ela é viva e eficaz. Como a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ouça. Agora é tempo de ouvir. Agora é tempo de ouvir o que Deus está nos falando. E a palavra dele nos fala que o tempo está chegando. Nós devemos estar preparados. Somos nós, né? O tempo, ele não é amigo de ninguém. O tempo, ele não para quando você se paralisa. Quando você decide ficar num quarto escuro, parar a sua vida, se isolar. Quando você nega ajuda por conta das suas frustrações, que muitas vezes você olha para as pessoas. Quando você se paralisa, o tempo não para. Ele continua fluindo. Ele continua seguindo. Quem se paralisa somos nós, irmãos. E lá na frente, muitas vezes, a gente vai dizer: ah, que pena, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter deixado de fazer, mas eu acabei perdendo tempo com outras coisas, me distraindo, né?
Então que nessa noite, nesse momento, em nome de Jesus, essa palavra ela venha entrar como uma seta no seu coração, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então que você venha fluir, meditar nessa palavra e dizer realmente, como é que está meu tempo? Porque nós aprendemos com Salomão que tudo é vaidade. Será que nós não estamos perdendo tempo com vaidade, trabalhando muito, deixando de fazer o que o Senhor nos chamou para fazer? Porque nós precisamos sim trabalhar, nós precisamos sim, mas nós temos que ter sabedoria para administrar o tempo. Porque senão a gente sai atropelando, sai fazendo muitas coisas e às vezes é fora de estação, é fora de época. Lembra da história de Marta e Maria? Marta queria lavar louça, Marta queria fazer o jantar, queria bater o suco no liquidificador ali, né? Que não tinha nessa época, estou conjecturando aqui, brincando, trazendo para os dias de hoje a palavra. E Maria estava aos pés de Jesus. E ela estava angustiada, andando de um lado para o outro e ainda criticou quem estava fazendo. Então muitas vezes nós estamos como Marta ali, querendo fazer tudo. Temos que ser mãe, leva a menina na escola, tem que trabalhar, tem que ir na igreja, tem que ler a palavra, tem que orar, tem que jejuar, tem que... E muitas vezes a gente acaba se perdendo no tempo. Tem horas que a gente olha e diz, meu Deus, peraí. Vamos parar, vamos recomeçar. Em que tempo eu estou vivendo? É tempo de quê? É tempo de guerrear? Vamos guerrear. É tempo de descansar? É tempo de descansar. Nós não podemos fazer o contrário. Nós não podemos guerrear em época de descanso. E nós também não podemos baixar as guardas em tempo de guerra. Então tudo é o tempo. Tudo é o tempo. Que nós não... A minha oração nesse momento é que nenhum de nós venhamos mais se perder no tempo, ou perder tempo, ou se paralisar no tempo, ou programar demais esse tempo, sair do passado, parar de olhar para trás, parar de olhar para a cidade do pecado, parar de olhar para o Egito. E nós também não podemos, naquele grande dia, como Marta também disse para Jesus, eu sei que Jesus dizendo para ela, teu irmão vai ressuscitar. Ela disse, eu sei, naquele grande dia. Jogou lá para o futuro e Jesus estava ali para fazer agora. Jesus está aqui para fazer agora. A palavra dele diz que ele tem vida e vida em abundância para a gente. Então, enquanto ele está permitindo o nosso tempo, vamos otimizar esse tempo, organizar esse tempo da melhor forma possível. Porque, como a Bíblia falou aqui, Esaú chorou com lágrimas. Mas nada mais poderia ser feito, porque o tempo passou. E que eu e você não possamos mais, a partir de hoje, negligenciar o nosso tempo. Que essa palavra ela venha a ser de confronto para mim e para você. Que nós possamos observar mais, ter discernimento, pedir discernimento do Espírito Santo para que nós possamos aprender a administrar esse tempo alinhado com a vontade de Deus. Amém? Vou deixar uma frase aqui para vocês que eu guardo sempre ela assim no meu coração. O tempo não é amigo de ninguém. Ele não para quando você se paralisa. Ele continua passando. Amém? Então, essa palavra, que ela venha alcançar seu coração, que ela venha germinar, que você venha refletir. Quando você desligar, quando você terminar de ver, não vá seguir, fazer outra coisa, não, vá refletir. Pega as referências bíblicas. Nós vamos deixar aqui nas descrições do vídeo as referências e analise o tempo que você está vivendo. Você está na estação certa? Você está vivendo aquilo que Deus tem para você? Você tem agradado o coração de Deus? Ou você simplesmente trocou aquilo que Deus te deu por um prato de lentilha, pelas distrações do mundo, pelas coisas do mundo, e desprezou algo bom de Deus, como Saul fez? Saul acordou tarde demais, mas você está tendo tempo hoje de acordar. Você tem um tempo hoje de fazer diferente. Então não seja como Saul, não seja como a mulher de Ló, que ficou paralisada, virou uma estátua, porque olhou para trás. Não olha para trás. Não olha para o lugar que Deus já te tirou.
Não seja também como esse homem rico e sem juízo, como a Bíblia chama. Porque se você olhar só para o futuro ou só para o passado, nós não vamos viver o hoje. E o tempo de Deus na nossa vida é hoje. O que passou, passou, não volta. E o que está por vir, nós nem saberemos se chegará. Então, é hoje, é agora. Volte agora para Jesus. Se reconcilie com Jesus. Ah, mas eu já estou na presença, mas eu estou desanimado, eu estou sem força. Peça ajuda do seu líder, do seu pastor, do seu discipulador, né? Peça ajuda de irmãos que ferro afia ferro, né? Sempre tem aquele irmão que é de oração, irmão, ora aqui comigo, ora aqui por mim, me ajuda, me dá ânimo, Senhor, vai para Deus, entra no teu quarto, diz, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso me reconectar, eu preciso voltar para o centro da tua vontade. Mas não me deixa ficar fora daquilo, do tempo, da estação que o Senhor tem para mim. Quero me reconectar contigo. Amém? Era essa palavra que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Em nome de Jesus, se você puder, envie essa mensagem para outras pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas. Às vezes tem uma pessoa que precisa ouvir essa palavra, está paralisada, ou está distraída, ou está muito ansiosa com o futuro. Manda essa palavra para ela, se inscreve no canal, nos ajude a levar o Evangelho para muitas outras vidas. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado por ter chegado até aqui. Muito obrigada. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.